Me acompanham hoje aí. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. No estúdio também o meu colega e amigo Armando Burdi. Burdi, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Vamos a mais uma rodada que tem sido muito proveitosa no sentido de saber o que os candidatos à vice-prefeitura de Porto Alegre têm a expor, o que pensam e que pretendem realizar. Muito bem. Bom, a gente começa o programa de hoje, então, conversando com o André Cecchini, vice da coligação Porto Alegre, somos todos nós, do candidato à prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati. Vou pedir para o pessoal colocar ali o nosso reloginho, temos 30 minutos, candidato, de entrevista. Vamos botar o nosso reloginho para contar o tempo ali, olha ali, ó. E eu vou começar perguntando, então, como faço para todos os vices, os principais projetos para Porto Alegre, caso a sua chapa vence. Muito boa tarde, André Cecchini. Bem, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Armando e Yasmin. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E poder passar a nossa mensagem, tá? O nosso projeto, a gente tem estudos demonstrando e percebe isso na cidade, né? Ele está baseado em queixas crônicas que a cidade já tem, que não resolveu, agudizados pela epidemia, pela pandemia que tivemos, né? Então, nesse sentido, a tônica maior vai ser a saúde, né? Não é a troco de nada, né, que eu sou médico, né, eu sou neurocirurgião, formado pela URGS, né, residência na Santa Casa, fui gestor do Grupo Hospitalar Conceição, é o maior hospital de saúde pública, o maior grupo de saúde pública do sul do Brasil, são 10 mil funcionários, que fui convidado, né, para essa missão de gerir a saúde em Porto Alegre. Tá? A saúde ela já tem problemas crônicos aqui de demanda, dificuldade na marcação de cirurgias, de consultas, oferta de algumas especialidades, falta de qualidade, falta de médico. Então, são problemas crônicos que não existem de agora. Com a pandemia, esses problemas se agravaram, né? Muitas cirurgias deixaram de ser realizadas, muitas consultas de doenças crônicas deixaram de ser feitas, muitos tratamentos odontológicos não foram feitos em função da pandemia e tudo isso ficou represado, né, nesse sistema de saúde que já estava saturado. O que nos propomos para resolver isso? Tá? Equalizar a demanda, né? Ver maneiras da gente conseguir atualizar e recompor essa demanda e atualizar o sistema de saúde, melhorar a gestão, melhorar a capacitação, aumentar muito o diálogo com os funcionários da saúde, com os funcionários da prefeitura de uma maneira geral. Outra coisa que nos preocupa muito, que é uma outra coisa que a cidade precisa, é a educação. Né? A educação, sistematicamente, ela tem vindo às pautas de governo e ela se manifesta mais na época de eleição, onde várias ideias são postas. A educação é uma tônica do nosso governo, é uma tônica, uma preocupação nossa. O Fortunati, ele tem muita experiência, ele foi secretário de Educação, ele conhece muito essa área, tá? Ele foi o prefeito que ele fez 44 creches na época que ele foi prefeito da cidade, inaugurou uma série de escolas e ele fez, todos estão falando, né, o turno integral nas escolas de saúde, nas escolas municipais. Tá? Então eu brinco com o Fortunati que a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer o que ele já fez. Né? A gente não está prometendo nada, está prometendo que ele vai fazer o que de fato ele já fez. Tá? E também com um toque todo pessoal dele, que isso é uma pauta que é dele, né? A pauta da educação é muito cara para ele, então o diálogo vai ser uma tônica com os professores, né? Todos os nossos projetos para todos os níveis da prefeitura, eles não passam não passam pela nossa cabeça, eles serão construídos, a gente tem ideias muito claras de como resolver isso, mas a construção final, passo a passo, se dará com toda a comunidade, com os profissionais da educação, com os próprios alunos, com os pais, com a comunidade de uma maneira geral. Muito bem. Armando Burdi, por favor.
Candidato Cecchini, no combate à pandemia, o que o senhor faria a mais ou não faria em relação às decisões adotadas pela atual gestão da Prefeitura de Porto Alegre? Armando, boa essa pergunta, né? A pandemia pegou todos nós de surpresa. Tá? Todos tínhamos uma ideia, e mesmo as pessoas que estão encarregadas de conduzir esse processo, eles ficaram agindo conforme a demanda. Então, aumentava os casos, fecha mais aqui, inaugura UTI, tenta produzir o que de fato foi produzido. Né? Tivemos a sorte, nessa pandemia, né, que a doença demorou para chegar no Rio Grande do Sul. E esses meses, que foram em torno de 3 meses que essa doença demorou para chegar em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, deu tempo para o sistema de saúde se preparar, não só na criação de leitos de UTI, mas na maneira de tratar essa doença. Então, a gente teve tempo de aprender com o erro ou o acerto de outros estados. Então, quando essa doença chegou aqui, estávamos mais preparados, o sistema de saúde realmente estava mais preparado. Qual é a crítica que deve ser feita? Isso é uma coisa que é muito complicada, Armando, a gente falar, porque é fácil a gente falar olhando para trás, mas a gente tem que ter a consciência que é difícil no gestor tomar a decisão em tempo real. A crítica que se faz, talvez tenha se fechado a cidade, o comércio, muito cedo, né? Então tínhamos poucos casos, não tínhamos o entendimento que se tem hoje das bandeiras, leitos de UTI e tudo, e estava fechado. Se dá para fazer diferente, é também difícil de dizer. Claro que olhando para trás, agora talvez desse para a gente liberar o comércio, liberar os restaurantes, liberar a escola, um pouco mais tempo. No entanto, fica sempre a dúvida, né? Será que não teríamos tido um excesso de casos? Bem, não sabemos. Pessoalmente, eu acho que dava para liberar o comércio, a educação, um tempo um pouquinho mais prolongado, sem maior risco. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Bem, eu acho que a epidemia não acabou, né? Ela está em declínio, né? Ainda temos esse vírus, ele realmente está circulando entre nós. Então, o que a gente deve fazer nesse momento? Proteger os grupos de risco, isolar, não baixar a guarda com os grupos de risco. Lembrando que os grupos de risco são pessoas de maior idade, pessoas obesas, pessoas que têm doenças crônicas. Né? Essa doença ela tem uma mortalidade, uma má evolução muito pior em pessoas com esse perfil. Pessoas com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, né? Ou pessoas mais velhas, então ela evolui muito mais. Esses grupos devem continuar protegidos, distanciamento social, máscara, evitar contato com crianças. Por quê? Porque às vezes essa doença, na criança, ela ocorre assintomática. A criança tem o vírus, mas apresenta muito poucos sintomas, oligossintomática, de tal maneira que ela pode passar adiante esse vírus para pessoas que têm uma evolução mais ruim dessa doença. Então, acho que não dá para baixar a guarda ainda. Eu esperaria um pouquinho mais para começar a desfazer o que foi criado, os serviços de triagem, os hospitais, porque a gente está vendo agora, a Europa ela está um passo à frente. Né? Então, vocês estão vendo que a Inglaterra agora ela está ativando leitos que ela já tinha considerado fora de uso, porque a epidemia estava acabando, e eles estão tendo agora lá o que se chama da segunda onda. Tá? Eu devo imaginar, é minha obrigação como médico imaginar, que a gente não está livre dessa doença e possivelmente a gente tem uma recrudescência dessa doença nos próximos meses. Tá? Também baseado no que está acontecendo. No final de semana tivemos um feriado prolongado, claro que as pessoas estão cansadas, e a gente viu nas redes de comunicação praias lotadas, restaurantes lotados, hotéis lotados e as pessoas circulando sem proteção. Muito possivelmente, daqui a
2 semanas, que é o tempo de replicação para essa doença aparecer, a gente deva ter um acréscimo, né, dos casos de Covid-19 no nosso meio, baseado no que aconteceu nesse final de semana agora. Então, acho que não é tempo ainda de soltar foguete, o vírus não chegou ao fim, né, não temos a vacina ainda. Então, tem que ter um pouquinho de precaução para a gente desfazer essas amarras nesse momento. Muito bem. Estamos aí então agora com 9 minutos de entrevista. Passo a palavra para minha colega, minha amiga Yasmin Luz. Yasmin, com você. Candidato, o senhor é médico, então não tem muito como fugir dessa questão da vacina. A minha pergunta é qual o plano do senhor, o plano da chapa, para quando a vacina do coronavírus chegar aqui em Porto Alegre e se já está em planejamento ações para que, em caso de vitória, enfrentar a pandemia e os reflexos dela. Boa tarde. Boa tarde, Yasmin. Assim, a gente realmente está fazendo planos, tá, para a chegada dessa vacina, mas não é plano para a vitória, é plano para Porto Alegre. Esse plano vai estar pronto nos próximos meses. Nós, ganhando ou não, a gente vai oferecer para quem ganhar. Nós não estamos preocupados em fazer disso uma pauta para a nossa coligação, uma pauta para mim, ter o meu nome lá. Pouco importa, tá, se vai estar o meu nome, se vai estar o nome do Fortunati ou se vai estar o nome do grupo que me auxilia. Tá? É um plano para Porto Alegre. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando as maneiras, o tipo de vacina, como adquirir elas e, principalmente, por que eu falo isso com tanta certeza? Essa vacina ela vai chegar. Tá? Como ela vai chegar aqui, a gente não sabe. Ela vai chegar cara, ela vai chegar aos poucos, ela vai ser 2 doses, ela vai ser uma dose a cada 15 dias, vai ser uma dose a cada 30 dias. Como se dará a distribuição dessa vacina? Só para dar um exemplo para vocês, existem vacinas que estão sendo produzidas que elas devem ser acondicionadas a freezer a menos 60. Elas devem vir congeladas para cá. Então, há de se ter todo um regramento para que essa vacina chegue viável na ponta final, onde ela vai ser utilizada, tá? E tem que ter toda uma preparação para a distribuição dessa vacina em Porto Alegre. Lembrando que nós temos 1.500.000 pessoas na cidade e todas devem receber essa vacina. Outra estratégia que a gente tem estudado, né, é oferecer inicialmente essas vacinas para os grupos de maior risco. Volto a insistir no grupo de risco. Pessoas com idade avançada, acima de 65 anos ou com doenças crônicas. E ainda colocamos um terceiro grupo, que é muito importante, que são os profissionais da saúde. Esse profissional ele tem que ser vacinado primeiro, porque se ele fica doente, ele não consegue dar assistência aos pacientes doentes do Covid-19. Então é muito importante proteger os profissionais de saúde. Aí eu não falo só médico, eu falo todos os níveis, técnicos de enfermagem, enfermeiras, fisioterapeutas, que aliás hoje é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Parabéns, grandes profissionais. É um grupo que tem sido muito esquecido. É verdade. Vamos lembrar. Pelo nosso país. Então, não adianta fazer uma cirurgia ortopédica, uma coisa, e depois ele ficar com uma sequela porque não fez fisioterapia. Exatamente. Então, meus parabéns Bem aos lembrado. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que são poucos lembrados, mas um trabalho formidável que eles fazem, capaz de mudar a vida das pessoas. Então, todo esse planejamento que nós estamos fazendo para receber, tá? E principalmente para adquirir essas vacinas. Não sabemos se o governo federal vai poder fornecer o quantitativo necessário para todo cidadão de Porto Alegre num curto espaço de tempo. Talvez porque não consiga adquirir isso no mercado internacional. Lembramos que nós estamos num país que ele fica periférico a outros países, né? Então, possivelmente, essa vacina vai ser desenvolvida nos Estados Unidos, vai ser oferecido para aquela população em grande quantidade. A gente sabe que eles estão preparados para receber 300 milhões de doses, que é o quantitativo de pessoas que vivem na América do Norte. Países da Europa também estão de olho nessa vacina, e a China, né, que talvez seja uma das primeiras produtoras, e eles devem oferecer isso, por óbvio, aos seus cidadãos.
Tá? Então, até chegar aqui, a gente não vai ter a ilusão que ela vai chegar no mesmo momento que ela chegou em outros países. Né? A gente viu isso agora na pandemia, Cláudio. O que aconteceu? Quando o Brasil ele tentou adquirir insumos no mercado internacional, entre eles ventiladores, todos esses ventiladores, a grande maioria de ventiladores a volume, que é o que se usa hoje em dia, eles são produzidos fora do país. Então, quando nós, brasileiros, tentamos comprar os ventiladores para abastecer o mercado interno, não foi possível. Por quê? Porque a Europa estava comprando tudo, já tinha comprado tudo, a China não estava fornecendo os insumos, então a China também estava consumindo, e os Estados Unidos, então ficamos sem ventiladores aqui no Brasil. Então, possivelmente, essa vacina vai demorar um tempinho, e eu não quero ser pessimista, não quero transmitir isso para o teu telespectador, mas ela vai demorar um tempinho e a gente tem, quando chegar aqui, a gente tem que saber o que fazer com ela imediatamente. Tá? Isso é uma coisa para Porto Alegre. Outra coisa que está sendo, que também tem que se falar agora que tem que planejar, tá? Não adianta vacinar Porto Alegre e não vacinar o entorno. Não vai adiantar. Então, nós temos que fazer ações concatenadas com outros municípios, Canoas, Alvorada, Viamão, porque não adianta Porto Alegre, ela está imunizada de uma maneira geral, e um cidadão de um outro município ter a doença lá e trazer de novo, contaminar outras pessoas que ainda não estão imunizadas em Porto Alegre. Então, é um trabalho que ele tem que ser planejado. Estou conversando aqui com o doutor André Cecchini, vice da coligação Porto Alegre Somos Todos Nós, do candidato à prefeitura da capital gaúcha, José Fortunati. Eu vou continuar na linha de saúde, doutor André, falando sobre a questão, a gente tem um sistema de saúde pública extremamente eficiente, tem que aperfeiçoar, é claro, mas hoje de manhã quero mandar um abraço, estava lá no posto de saúde Santa Cecília, a gente tem a unidade básica de saúde lá em Canoas também, que eu tenho um pessoal que eu gosto muito. Em relação que são os postos de saúde, né? A gente tem alguns melhores, outros piores. Temos nosso pronto-socorro aqui, que é fantástico. Quem já não passou, já não se quebrou, já não foi para o pronto-socorro. Na questão da saúde, dos postos de saúde de Porto Alegre, aqui, da questão da saúde municipal aqui, se temos planos para melhorar atendimentos, pessoas que ficaram agora em função da pandemia, com consultas, como a gente estava falando no início da entrevista, para melhorar esse sistema aqui do Porto Alegrense, Cláudio, nos postos de saúde? Essa é uma missão, tá, que eu me dei, melhorar os postos de saúde. Tá? A gente sabe que a saúde terciária, que é essa saúde que chega no hospital, ela é muito cara. Então, a pessoa que chega com um problema vascular, porque não tratou a sua diabetes, então ele tem que amputar o pé, ele traz um enorme prejuízo para ele, como paciente, para a família dele, que vai ter que cuidar dele, e para a nossa sociedade, que talvez não tenha que sustentar essa pessoa no momento. Onde é que a gente combate isso? No posto de saúde. Então, é lá no posto de saúde que a gente tem que combater a glicemia dele, ver se ele está tomando o remédio, ver se ele está recebendo o remédio. Por que ele não está recebendo o remédio? Vendo se o hipoglicemiante que ele está usando está correto. Então, tem que ter um sistema de saúde robusto. A gente não vai ver a mudança disso. A mudança é a longo prazo. Ele vai perder o pé, se ele não se cuidar, daqui a 10, 15 anos. Então, hoje a gente tem que tratar para colher o benefício disso daqui a alguns anos. Então, a gente tem que começar hoje a investir em prevenção. E a prevenção se faz no posto de saúde. Com relação a como fazer isso, existem várias ideias, não existe uma ideia acabada. Isso é um processo muito dinâmico. Uma das coisas que a gente vai ter que refazer é o pacto com os funcionários da saúde. Os funcionários da saúde, de uma maneira geral, eles estão com a sua autoestima muito baixa, eles estão com pouca vontade de trabalhar, de produzir. A gente sabe que um funcionário que não está feliz com o seu trabalho, com o seu salário, ele vai produzir, isso é regra da vida, ele vai produzir menos do que está feliz. Temos que dar condições para esse funcionário, que ele exerce a saúde em nome do município, tá? De ter toda a bagagem, a necessária potencial para atendimento. Acesso a exames, acesso a remédios, a
tratamentos fisioterápicos. Então a gente tem que dar condição, porque o funcionário ele também não gosta de chegar lá, não tem o remédio. Sim. Ele não está fazendo aquilo. Não, aquilo está faltando no sistema, por algum defeito do sistema. Então, ele também não gosta de sofrer aquilo, porque o paciente, ele identifica no funcionário as mazelas do sistema. Ele não consegue entender que por trás daquilo tem um secretário, tem um prefeito, tem um sistema de saúde. Então, a gente tem que ir resgatar esse funcionário e aumentar a confiança, tá, do paciente, tá, no seu sistema de saúde, que está muito abalado. E outras maneiras, o programa de saúde da família tem que ser investido, então é uma busca ativa. O que é o programa de uma maneira geral? Os profissionais da saúde, eles vão atrás do paciente, ver como é que ele está em casa, se ele está recebendo, se ele está fazendo o tratamento, se há necessidade de coletar exames. Então, essas iniciativas, que elas são variadas e complexas, todas elas nós vamos incentivar. Só para não perder o gancho, Cláudio, tu falou do HPS, do presidente Vargas, né? Então, o HPS Presidente Vargas é um exemplo cabal disso, né? São hospitais tradicionais, são hospitais afetuosos, a cidade, sim, referência, a cidade gosta muito do HPS, gosta muito do presidente Vargas. Todo mundo aqui nessa cidade já passou. Já de uma maneira ou de outra passou. Agora estamos no Dia da Criança. Eu, quando era pequeno, eu era freguês do HPS. Eu também. Messias não, eu estava lá fazendo uma sutura, eu botando também. um gesso. Impressionante. Eu tenho muito carinho pelo HPS e pelas pessoas que trabalham lá, né? Tenho muitos amigos lá. Então, o HPS é um exemplo disso. A gente tem que trazer a gestão do HPS, atualizar a gestão do HPS. A gestão do HPS, do ponto de vista de hospital, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode melhorar em gestão hospitalar, em economia de processos, em economia de materiais, economia de pessoas, entende? E para poder investir em quem mais precisa, no funcionário, no técnico de enfermagem. Então, fazer do HPS um exemplo de boa gestão do presidente Vargas, um exemplo, hoje existe em gestão hospitalar uma série de coisas que podem ser feitas, né, nos dois hospitais, de tal maneira que a gente consiga sobrar dinheiro, entre aspas, assim, para investir. O HPS, por exemplo, existem projetos de aumentar, ele tem uma estrutura ali atrás, tem casas ali que é do entorno, que pertencem à prefeitura, que são locais que ele pode aumentar ainda a estrutura física e receber mais gente. Entende? Então, a gente tem que ter um olhar sistêmico. Tá? É por isso que é importante, Cláudio, é por isso que eu fico muito feliz de estar nessa posição que eu estou, porque eu consigo perceber o que o que a gente pode fazer pelo sistema para melhorar ele. Entende? Como eu sou médico, eu trabalho no Cristo Redentor a minha vida toda, eu estou há 22 anos lá, atendendo o paciente. Não é atrás de uma mesa. Talvez tu não saiba, quando eu fui superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, toda segunda-feira de noite eu dava plantão. Eu tirava o meu terno, fechava lá o meu terninho, botava meu jaleco, meu avental e fazia plantão. Sim. Que foi uma experiência fantástica, eu estar do outro lado do balcão percebendo o sistema. Então, as pessoas vinham falar comigo, eu atendia o paciente, eu sabia o que estava melhorando, eu dava uma ordem lá em cima, e aí um funcionário lá da base, não, doutor, o senhor tomou uma decisão errada. Então, eu tinha a possibilidade de mudar as decisões que a gente... Então, é muito importante que o gestor e os meus gestores que estavam lá trabalhando comigo, todos eles também faziam plantão. Ou não fizeram plantão, eles faziam cirurgia, eles continuaram, eles não se afastaram dela. É muito importante para o gestor continuar nativo. É muito importante. Muito bem. Armando Burdi, por favor. Candidato Cecchini, o diagnóstico que o senhor faz sobre o quadro da saúde, o senhor transferiria também para a área do ensino, considerando que o magistério municipal de Porto Alegre é um dos mais bem pagos do país. E o resultado, o desempenho dos alunos nos testes nacionais, na aferição nacional do desempenho, é considerado sofrível. Armando, essa pergunta ela é muito boa, né? Mas a gente tem que aprofundar essa discussão. Tá? De fato, se o salário só
fosse suficiente para mudar os índices do INDEB, nós ia ter uma educação muito melhor. A gente não pode esquecer que a educação é um processo que se faz com pelo menos 3 atores. O próprio professor, que é o que coordena tudo isso, o aluno e a sua família. Lembrando que as escolas municipais, a grande maioria delas está na periferia. São zonas de conflito, zonas de pobreza. Então, o aluno que está na escola municipal, ele é um aluno que já vem com uma série de dificuldades ao longo de sua vida. Por vezes, esse aluno não tem o que comer em casa. E ele vai para o colégio para comer, ele vai para a escola para comer. Esse aluno não tem o estímulo que a gente gostaria de dar para ele. Então ele vai para a escola, volta, o pai está trabalhando, ele fica com a vizinha cuidando dele, tá? E o pai chega em casa, são pessoas humildes, por vezes não entende o que é uma educação, a importância que tem a família no processo de educação. Tá? Então a gente tem que trabalhar essas 3 atores. Não adianta pagar o salário para os professores e não dar o reconhecimento, a qualificação, os materiais necessários que o professor precisa para executar a sua aula. Não é só salário. O salário é parte importante, claro que é parte importante, mas o professor precisa de reconhecimento. Ele precisa, hoje, esses alunos que estão, eles não estão mais preocupados, eles não querem mais quadro com giz. Eles querem sistemas de informática, eles querem computador, e a gente tem que dar isso para o professor, e tem que reconhecer isso no professor. O professor que não está contente, ele não dá uma boa aula. E, Armando, eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu fui professor por muitos anos, tá? Claro que de terceiro grau, né? de medicina, eu fui professor de medicina na UBRA, por muitos anos, e eu pude perceber que o mais importante é essa relação de afetuosidade que existe entre o aluno e o professor, ela é muito importante no processo de educação. Trazer a família desse aluno para a escola, a família tem que participar desse processo, tá? e oferecer para esse aluno a melhor qualificação possível para ele sair da condição que ele quebrar o ciclo de miséria que talvez cerque a vida desse aluno e poder progredir. O que a gente vai fazer para isso? Escola de turno integral. Nós vamos disputar esse aluno com o traficante. A escola vai disputar o aluno com o traficante. Ele não vai ficar sozinho em casa, tá? O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando e o vizinho está cuidando dele. Então esse aluno ele vai ficar na escola com a gente para fazer o contraturno. Ele vai fazer atividades de esporte, atividades de reforço, temas de casa, ele vai fazer atividades complementares, computação, algum tipo de oficina. Por que eu falo isso? Aí nós temos que discutir com a categoria, como é que nós podemos deixar esse aluno mais tempo dentro da escola e oferecer lá, Armando, também alimentação, que ele sai da escola, ele vai para casa, não tem o que comer. E a escola tem que fazer esse papel, tem que dar o lanche da tarde, talvez até tenha que dar a janta. Entende? Então, a educação não dá para a gente entender como só os professores responsáveis por tudo isso. Nós vamos ter que envolver toda a nossa sociedade, senão nós não vamos conseguir quebrar isso. O senhor acha que haverá recursos para isso numa prefeitura que tem um comprometimento já muito alto com as despesas de pessoal, custeio de modo geral, e que fecha o ano com um rombo no orçamento? Temos pouco mais de 2 minutos, candidato. Tá, graças a Deus, tá? Agora, recentemente, eles mudaram o Fundo Nacional de Educação. Tá? Então, o município vai ser obrigado a investir 25% da sua receita em educação. Então, não é uma questão que eu queira fazer isso, eu vou ser obrigado a fazer isso. Então, aí não é uma promessa, é uma obrigação. Ou eu faço isso, ou eu me entendo com o TCU. Entende? Então nós vamos ter que nós vamos ter que tirar dinheiro para cumprir a lei. E a melhor maneira de cumprir é uma lei que tem que ser cumprida, que vai ser bom ser cumprida, porque a gente vai conseguir dar mais condições para esse aluno, talvez até aumentar a rede.
né? A gente tem visto várias escolas estaduais abandonadas, então talvez a gente, para não deixar de cumprir a lei, tem que aumentar a rede, tem que contratar mais professores e tudo. Então acho que financiamento nessa área, a gente não vai ter bastante financiamento, a gente vai conseguir fazer isso. Candidato, temos aí cerca de 1 minuto e 15 segundos para as considerações finais. Bem, dizer que é um prazer estar aqui, que é muito bom a gente poder passar essa mensagem. Eu sou médico, tá? Graças a Deus, eu não dependo da atividade política, eu tenho já a minha carreira como médico, então isso para mim é um desafio, eu quero fazer melhor, é um desafio que eu me impus de retribuir a cidade, retribuir ao meu estado, ao meu país, tudo que eles fizeram por mim. Né? Não foi uma carreira planejada, eu não planejei estar aqui, a vida me trouxe aqui, e já que ela me trouxe aqui, eu vou aproveitar a viagem e vou fazer a diferença. Tá? É muito importante, é muito bom para mim estar com o Fortunati, que é um homem experiente, tá? Um homem já calejado pela vida, e nesse momento, Porto Alegre precisa de um prefeito experiente. Nós não podemos arriscar com qualquer outro prefeito, outro político que não tenha experiência para conduzir a cidade nesse momento. Tá certo. Faltando aí 3 segundinhos para terminar o seu tempo, fechou os 30 minutos. Obrigado, candidato André Cecchini, pelo bate-papo da vice da coligação Porto Alegre, somos todos nós, do candidato à prefeitura da capital, José Fortunati. Muito obrigado. Agora 20 minutos para as 3 horas da tarde, vamos ao intervalinho, depois na sequência tem mais cobertura das eleições 2020 aqui no portal. É um instante só.